Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos e bem-vindas para mais uma aula de ciências. Sou a professora Cláudia Andrade Albuquerque, este é o meu sinal. Então, vamos aqui para mais uma aula com o nosso tema a reprodução assexuada. E, como sempre, eu não estou sozinha, eu estou aqui com a nossa querida Elaine, a nossa intérprete de Libras, que vai conosco para essa linda viagem do conhecimento, para que possamos atingir mais estudantes, para que eles possam participar e entender realmente o que é realmente a reprodução assexuada. Então, peguem lápis, caderno, fiquem bastante atentos, tá certo? Nossas aulas, lembrando a vocês que nossas aulas são digitais, né? Aparecem na TV. Também nós temos o aplicativo, né? Se vocês quiserem, nós temos aí, Biri vai colocar o QR Code aí, para que vocês possam baixar, quem tem celular iOS ou Android, vocês baixam aí o aplicativo, para que possamos ter uma interação ao vivo, né? Que vocês possam participar da nossa aula, tirando dúvidas, participando, interagindo conosco, que este é o nosso grande objetivo, que é a aprendizagem de vocês. Então, fiquem aí atentos, sempre presentes na nossa aula aí. Essa aula ela é feita com muito carinho para vocês. Mas se vocês não puderem assistir essa aula, se vocês estão na escola ou fazendo outra atividade, elas também ficam disponíveis no YouTube, no aplicativo Educa Recife. Baixa o aplicativo, vai lá no playlist, escolhe a aula, está disponível todas as aulas que vocês quiserem assistir sobre os demais temas. Então fiquem bastante atentos, procurem sempre adquirir mais conhecimento, que é muito importante, tá certo? E aqui alertando para vocês a campanha de vacinação, né? É importante que vocês vacinem as crianças e completem também o esquema vacinal. Observem aí a carteirinha de vacina dos filhos, levem os filhos para os postos para que realmente vacinem as crianças. Estamos nessa campanha que as crianças sejam vacinadas, que o esquema vacinal delas também estejam completo. Sabemos que toda vacina ela dá uma reação, mas é melhor ter a reação agora do que a doença depois. Então, a prevenção é tudo. Então, no mês de maio, nós trazemos aqui o Maio Vermelho, não é? A luta contra o câncer bucal e também as questões do trânsito, não é? O Maio Amarelo, que eu vou trazer a professora Isabel para falar um pouquinho sobre o trânsito. Pois é, professora Cláudia. Que bom, pessoal, estar aqui com vocês, né? Mais uma aula de ciência. Vamos falar aí rapidinho a questão aí do trânsito, né? Em relação ao trânsito, a gente sabe que existem as leis para pedestre e as leis para o motorista e também para o ciclista. Então, vou chamar a atenção aqui a questão do ciclista. Você que vai para a escola, né? Que vai, às vezes, estar passeando aí de bicicleta nas ruas, preste atenção. Também existem leis, vocês têm que obedecer, pessoal. Ver o local onde vocês estão transitando, se tem a ciclofaixa, é de vocês a ciclofaixa, mas tem que ficar muito atento. E também a questão aí de atravessar as ruas, então tem a faixa. Ah, professora, mas está tão distante a faixa, mas lá é o local indicado. Às vezes na faixa tem um sinal e quando não tiver sinal, vocês têm prioridade. Mesmo sabendo que nós, diante da faixa de pedestre, nós temos prioridade, é importante a gente prestar atenção na questão dos carros, porque muitas vezes alguns motoristas esquecem, pessoal, da lei. Ou são pessoas que estão apressadas e se pararem irão dar uma infinidade de desculpas. Então, é muito importante em relação aí à questão do trânsito e do comportamento de cada um. Então, descer do ônibus, espera o ônibus sair para primeiro vocês continuarem, tá certo? Aí, se vai atravessar a rua ou não. Então, durante todo o mês, nós vamos cada semana falar, e hoje a gente está falando aí do trânsito, né? Que a questão aí do trânsito mais importante aí é a vida. Então, vamos lá para essa aula maravilhosa de ciência que está começando. Quero a participação de vocês aqui. Pessoal, obrigada aí, professora Isabel, pela contribuição. Então, gente, pessoal, é isso aí, cuidado ao atravessar a rua, então é muito importante esse cuidado. Cuidado com os motoristas também devem ter cuidado, principalmente o uso de celular, né, que nós vemos muitos acidentes por isso, mas aí todo mês vamos estar falando durante todo o mês. Então, o que foi que nós vimos na aula anterior, não é? Nós vimos na aula anterior desenvolvimento sustentável, não é? Nós trabalhamos sobre o desenvolvimento sustentável. Nós falamos também sobre os princípios do desenvolvimento sustentável,
os objetivos, como as ODS, né? E também nós vimos sobre exemplos de ações sustentáveis que nós podemos fazer no nosso dia a dia e trabalhamos também um pouquinho da reciclagem, não é? Como é importante nós reutilizarmos os materiais, o nosso meio ambiente agradece para termos também esse olhar de conscientização, né, do desenvolvimento sustentável, observar as ODS que nós vimos que são 17 objetivos que nós podemos trabalhar e temos até 2030 para conseguirmos fazer alguma coisa, não é? Um alerta geral das Nações Unidas. Então, esse foi o nosso tema da aula anterior e hoje nós vamos falar sobre a reprodução assexuada. E aqui eu trago para vocês assim uma definição do que é realmente a reprodução, não é? A reprodução ele é um processo biológico, se refere à capacidade que os seres vivos apresentam em gerar descendentes. E também ela é fundamental para a manutenção da espécie. Então, observem aí, é um processo normal, não é? Para que as pessoas, que a gente possa também gerar outros descendentes. E ela é tão importante para que a espécie também perpetue, né? Para perpetuar a espécie. Então, quando existe a reprodução, realmente aquela espécie de qualquer ser vivo, aquela espécie vai se perpetuando, originando novos seres. E aí vai acontecendo toda uma evolução. Então, vamos ver que são vários os tipos de reprodução que os seres vivos apresentam. Mas todos eles podem ser agrupados em dois tipos, em duas grandes categorias, não é? A reprodução assexuada e a reprodução sexuada. E hoje nós vamos ver a reprodução assexuada, como é que ela ocorre, quais os tipos de reprodução assexuada, quais os seres que se reproduzem assexuadamente. Então, nós vamos ver toda essa interação aí e prestem bastante atenção. Então, eu trago uma perguntinha para vocês, uma perguntinha aqui. Será que é possível um ser vivo, animal ou vegetal, se reproduzir sem um parceiro? O que é que vocês acham? Vocês acham que um animal ou um vegetal sozinho, ele pode se reproduzir sem ocorrer uma interação com ovos, espermatozoides e sozinho ele se reproduz, sozinho ele origina outro ser? Então, vamos ver, sim, pessoal. Nós vamos ver na nossa aula de hoje que é possível, né? É possível um ser se reproduzir sem a presença de outro parceiro e quem vai nos dar isso aí é através da reprodução assexuada. Então, através da reprodução assexuada existem vários tipos, que vamos citar alguns aqui, e através da reprodução assexuada, os seres, eles podem originar outros seres, tá certo? Então, vamos seguindo aqui o que é a definição realmente do que é uma reprodução assexuada. Então, a reprodução assexuada é um tipo de reprodução observada em diferentes seres vivos e ela se caracteriza pela formação de um novo ser sem que haja a mistura de material genético, ou seja, sem que haja a fusão dos gametas. Então, observamos aqui que vários seres se reproduzem dessa forma, não é? Origina um novo ser, mas que não existe a junção do material genético, a mistura do material genético, ou seja, dos gametas. Não existe uma fusão dos gametas, ou masculinos e femininos. E aí, esses seres, eles se reproduzem dessa forma, assexuadamente, não é? Sem a presença sem a junção dos gametas. Então, isso aí é considerado a reprodução assexuada. Então, vamos ver aqui que os indivíduos que eles surgem por reprodução assexuada, eles são geneticamente idênticos entre si, formando o que se chama basicamente de clones. Eles só terão patrimônios genéticos diferentes se eles sofrerem uma mutação no seu material genético, que é o DNA. Então, se ocorrer alguma mutação, ou natural ou artificial, eles podem não ser idênticos, não é só se sofrer uma mutação no DNA, na questão genética. Se não acontecer, eles serão idênticos. E aqui, na natureza, todos os procariontes e alguns eucariontes se reproduzem de forma assexuada. E também há muitas formas de fazer isso. Então, como é que ocorre? Nós vamos citar essas aqui, não é? Por brotação, por fragmentação, fissão binária e esporulação.
Então, nós vimos aqui que todos os procariontes, eles se reproduzem assexuadamente, são aqueles seres que não possuem um núcleo definido, né? E aí, o seu material genético, e aqui os eucariontes, alguns só que se reproduzem de forma assexuada, outros se reproduzem de forma sexuada. Então, vamos ver aqui um tipo de reprodução assexuada. A primeira que eu vou citar para vocês é a por brotamento. Então, como é que acontece isso? Uma parte do corpo do ser inicial cresce um pouco, até que o broto vai se soltar e origina um novo ser, menor do que o inicial. Mas quais os seres que fazem isso? Os corais e as hidras, elas se reproduzem por brotamento. Então, o broto vai se desenvolvendo. À medida que o broto vai se desenvolvendo, ele vem de forma menor, ele se solta naturalmente e aí ele vai originando outro ser sem a presença de dois gametas, masculino e feminino. Então, esse tipo de reprodução é de forma assexuada. Aqui eu trago para vocês um exemplo aqui, não é? Com a hidra, o broto. Aí no corpo tubular da hidra adulta, ele desenvolve, né, a boca e os tentáculos e então se solta da hidra adulta buscando um local apropriado para ficar. E aí depois ele já vai originando outro ser. Então esse tipo de reprodução é chamada de reprodução assexuada por brotamento. E aí, professora Isabel, nós temos alguns alunos aí nos assistindo, professora? Temos sim, Cláudia, mas ainda não estão aqui interagindo conosco. Mas eu estou vendo aí, eu acredito que eles estão esperando alguma perguntinha, algum questionamento. Mas vocês também podem fazer pergunta, pessoal. Apresenta aí uma dúvida que a gente vai tentar resolver agora para vocês. Não é isso, Cláudia? É isso, pessoal. Então, estamos esperando a participação de vocês na nossa aula, tá certo? Fiquem aí, podem perguntar. A professora Isabel está ali atenta para a interação conosco, viu? Podem perguntar e assistam bem a nossa aula. E aqui é outro tipo, nós vimos a reprodução assexuada por brotamento e nós vamos ver a reprodução assexuada por fragmentação. Mas como é que acontece essa formação assexuada por fragmentação? Então, é um processo em que o indivíduo inicial, ele se divide em duas partes. E se ambas as partes forem grandes o suficiente, cada uma delas se regenerar, originando um novo indivíduo. Então, imagine aí, uma parte se quebra e essa parte, ela vai sofrer uma regeneração e aí vai originar um novo indivíduo. E aí, como a professora Isabel, que contribuição, professora, a senhora pode nos dar sobre esse tipo de reprodução assexuada? Pois é, professora Cláudia, a gente vem aí na questão, né, da estrela do mar, como você colocou, né, que a fragmentação, a quebra de um dos raios, de uma daquelas partes, ela tem a capacidade de regenerar a parte perdida e aquela pequena parte tem a capacidade de fazer o todo, quase o todo, né? Então é bem interessante, não só na questão da estrela do mar, mas a gente vai ver que também vai acontecer em outros, né? A questão aí em outros seres. Agora, é importante vocês perceberem que na reprodução assexuada tem uma grande vantagem, porque a espécie estando sozinha, ela é capaz de gerar novos indivíduos, diferente de uma outra reprodução que vocês vão estudar depois, que é a sexuada, que exige, que necessita dos gametas, tanto do gameta masculino e feminino. Então, no caso da reprodução assexuada, é uma vantagem para a quantidade de espécies, né, professora Cláudia? É isso aí, professora. Então, às vezes, a gente só dá mais importância, professora, à reprodução sexuada, né? Onde precisa do gameta masculino e do feminino. Mas não, a reprodução assexuada, ela torna-se muito importante, porque um ser só, ele origina outro ser, não depende de outro ser para se reproduzir. Ele realmente se reproduz sozinho, fazendo com que a espécie continue, né, a perpetuação da espécie. Então, nós vimos aqui que a fragmentação, ela também ocorre de forma natural para a reprodução, mas também pode acontecer após algum acidente ou danos causados por algum predador.
é aquele caso que a gente viu da estrela do mar. Vamos dizer que algum predador quebrou uma parte dela e ela tem o poder dessa fragmentação, ela tem o poder de se regenerar e originar o outro ser. E as esponjas também acontece isso, alguns quinidários, tubelários, equinodermos, anelídeos, se reproduzem por fragmentação. Aí eu trouxe aqui uma minhoca, que é um anelídeo, ela também pode se reproduzir por fragmentação, ela consegue se regenerar e originar outro ser. Então, são vários animais que participam dessa reprodução. E aí, professora Isabel, algum comentário aí, alguma contribuição? Sim, Cláudia. Quando a gente fala nisso, eu fico logo pensando, será que tem algum aluno querendo fazer esse tipo de experiência? Não necessita, gente. Então, não quero saber de ninguém aí tentando quebrar, cortar ou danificar para esperar ver essa reprodução. Não vamos fazer isso, mas a gente sabe, a partir dos estudos, a partir de experiência, de pessoas que têm, né, a capacidade de fazer isso de forma legal, tudo bem. Então, não é porque eu encontrei uma minhoca, eu vou cortar aqui a minhoca em duas partes, porque a professora disse, não, vamos deixar ela lá, ela é muito importante, como todos os outros seres, são muito importantes dentro de todo desse equilíbrio do nosso planeta. Então, é só essa dica, Cláudia, não deixar ninguém aí tentando fazer essa parte, né? Deixa que o que vai acontecer naturalmente. Professora, eu ia já frisar isso, é porque é uma reprodução que acontece naturalmente, pessoal. Ninguém vai fazer experiência com os animais, porque acontece que a gente às vezes mata um animal, não é? Então, isso é uma forma de reprodução que acontece naturalmente. Então, isso aí foi pesquisado por vários cientistas com certeza, mas pessoas que já são preparadas até para saber, e através de observações, né, naturais. Vamos dizer, uma estrela do mar, ela foi observada e viu que ela tinha capacidade desse tipo de reprodução. Então, ninguém vai fazer em casa com os animais, porque podemos matar os animais. E a minhoca, vamos dar como exemplo, né, como ela é importante para o solo. Então, a gente não deve matar a minhoca, ela não faz nenhum mal, pelo contrário, ela faz com que o solo fique mais fértil, né? Então, não vamos fazer essa experiência com nenhum animal, para não matar o animal. Não é importante que a gente esteja destruindo as espécies que são boas para o meio ambiente, né? Então, vamos preservar esses animais. Então, outro tipo de reprodução assexuada que eu trouxe para vocês é a partenogênese. Mas como é isso? Nesse processo de reprodução, um ovo que não foi fertilizado desenvolve no indivíduo. E o novo ser pode ser haploide ou diploide, dependendo da espécie. Ou seja, ou que tenha um cromossomo haploide ou diploide com 2 cromossomos. Então, isso acontece muito, nós vamos ver aqui, olha, ocorre em invertebrados, né? Mais ou menos a maioria nesses invertebrados, como abelhas, formigas, vespas. Então, acontece esse tipo de reprodução por partenogênese. Nós vimos que um ovo não fertilizado, então ele fica no indivíduo e vai originar outro ser. E aqui essas 3 espécies, como eu disse a vocês, abelhas, formigas, vespas, né? Elas fazem a partenogênese, é uma curiosidade aí, para gerar os indivíduos machos. Já as fêmeas são fruto dos óvulos fertilizados, ou seja, da reprodução sexuada. Vejam que interessante, né? Numa mesma espécie, né? Tanto as abelhas, as formigas e as vespas, elas fazem a partenogênese só para gerar os indivíduos machos. Mas para gerar as fêmeas, elas são frutos dos óvulos que são fertilizados, ou seja, com a reprodução sexuada, com a presença do gameta masculino e feminino. E quando observamos aqui, professor, eu chamo a atenção para as abelhas, né? Como é importante as abelhas para a polinização. Então, as abelhas estão em extinção. Então, no interior onde eu moro, de vez em quando eu visito lá, meu quintal tem uva. Então, depois da poda da uva, a gente precisa de abelha em grande quantidade para fazer a polinização. Então, muitas pessoas matam. Então, é muito interessante esse processo quando você observa a questão das abelhas, quando está já para abrir a flor da uva, no caso o plantio é de uva, e as abelhas, elas vêm e fazem um barulho
muito bonito, e você vê que, quando você vê que as abelhas estão ali, aí você já fica feliz, porque a gente vai ter uma boa polinização. Se não aparecer abelha, a gente não vai ter uva naquele momento depois da poda, a gente vai perder aquela safra de uva. Então é muito interessante a gente ver como é importante a abelha, né? A abelha é importante para vários tipos de polinização, e nós sabemos que são animais que estão em extinção, mas que nós devemos preservar esses animais. E observem aí como eles fazem a reprodução. Eles usam os dois tipos, né? Para os machos, a reprodução assexuada, e para as fêmeas, a reprodução sexuada, que vamos ver na próxima aula. Mas também alguns vertebrados, como alguns tipos de répteis, alguns anfíbios e peixes, eles também se reproduzem por partenogênese. O incrível que nós vemos é porque vários animais, cada um com um tipo de reprodução, e alguns que usam vários tipos de reprodução, não é, professora? Uma espécie só usa os dois tipos de reprodução, fazendo com que a espécie perpetue. E é importante que o homem ele não interfira nesse tipo de reprodução, que é para que a espécie não fique extinta no nosso meio ambiente. E temos aqui a fissão binária. Mas o que é a fissão binária? Também é uma forma de reprodução assexuada, ou seja, não envolve a produção de ovo e espermatozoide, nem a mistura do material genético dos dois indivíduos, exceto também nos casos de mutações raras ou algumas alterações na sequência de DNA. A fissão binária ela produz células filhas geneticamente idênticas à célula-mãe. E aí eu trago a professora Isabel já para falar um pouquinho sobre a fissão binária e, de acordo com o horário, se despedir, dependendo. Pois é, professora Cláudia, é bem interessante aí, que mais citado nos livros, eu acredito que vocês vão ver aí no material de vocês, é a planária, né? Que ao ser cortada, ela tem a capacidade de recuperar. Então é como assim, é uma reprodução que um indivíduo, eu vou ter dois, isso vai manter a espécie e essa espécie não vai entrar em extinção. É bem interessante. Outro também que faz esse tipo de reprodução, né, através de fissão binária, é a anêmona do mar. Eu acredito que muitos de vocês vão lembrar, quando eu falar, né, do filme Procurando Nemo, vocês vão ver logo que professora, então já sei qual é. Ela também realiza esse tipo de atividade em relação à reprodução. Mas bem rapidinho, professora Cláudia, na questão ainda da paternogênese, é a questão de alguns peixes. Eu acredito que alguns de vocês já tiveram uma beta, e aí colocou no aquário, e sem ter a presença de outro indivíduo, ela começa a reproduzir. Então, fiquem atentos, na próxima vez que vocês estiverem aí, o que é que vai acontecer com essa reprodução, e se a gente pode dizer que foi uma paternogênese, tá certo? Tchau, tchau, pessoal. Aguardo vocês na próxima aula. Obrigada, professora Isabel, pela contribuição aí, voltando, trazendo curiosidades para a gente. Então, às vezes, a gente está com aquário, com beta, e às vezes começa a reproduzir, a gente não sabe o que foi que aconteceu sem ter outro casalzinho aí. Então, eu trago, assim, mais alguma contribuição da fissão binária, né? Que o organismo ele se divide em dois e, se necessário, regenera as partes faltantes nos dois novos organismos. Divide-se em 2 ou 3 e aí cada organismo daquele vai originar outro. Aí nós temos, como a professora falou, as anêmonas, os pepinos do mar também, a planária, né? Eles também se reproduzem nesse processo aí que a gente falou de fissão binária. Então aqui eu trago a planária para vocês verem. Ela sofre fissão binária, pode se dividir em cauda e cabeça e regenerar a cabeça e a cauda faltante em cada um dos novos organismos. Observem aí como ela se dividiu aí e ela conseguiu se regenerar, originando novos indivíduos. Então, pessoal, observem como é importante, né, a reprodução assexuada também. Então, os seres vão se reproduzindo e originando outros seres para que a espécie não acabe, não é, no nosso universo. É importante cada espécie, a menor que seja, é importante para um serve de alimento para o outro, formando aquela cadeia alimentar que nós já vimos em aulas passadas, né? Umas servem também
para alimentos de outros, outros servem já para se alimentar de outro. Cada espécie no nosso ambiente ela é importante, porque também nós vimos que se uma espécie se desenvolver muito, ela vai causar a extinção de outras. Então essa é a lei da vida, um ser se alimentando do outro para sobreviver. Então, pessoal, agradeço a participação de vocês, espero que vocês tenham gostado. Nossa aula está disponível no YouTube. Qualquer dúvida, vai lá, dá um like, bota a perguntinha que eu irei responder. Tchau, tchau, pessoal.